Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. This is actually called a slum area. It's very low, new population is growing, people are living in a very poor situation. There's no gas, there is no sewerage system, and there is no drainage, anything, and there's no clean water as well. Este bairro de Lata muito degradado, onde não há gás, nem rede de esgotos, nem saneamento, nem sequer água potável, este bairro fica em Rawalpindi, nos subúrbios de Islamabad, a capital do Paquistão. É para lá que vamos encontrar David Anosh. Ele é padre, mas neste caso é um padre muito especial, pois é o primeiro sacerdote neste lugar tão miserável, tão suburbano, tão desprezado, mas onde vivem milhares de pessoas. É um lugar onde vivem, de facto, os mais pobres, os que não conseguem habitar mais do que em humildes casebres, os que têm de se resignar, de certa forma, em morar em ruas com esgotos a céu aberto, onde falta tudo o que dá dignidade à vida das pessoas, à vida das famílias. Só para conhecer este lugar, só para conhecer este sacerdote, vale a pena ficar aí desse lado, para nos fazer companhia nesta viagem em que vamos até ao Paquistão, aos bairros de Lata. E para fazer esta viagem nós vamos ter connosco também a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores que estão connosco neste momento. Mas no programa de hoje vamos fazer outras viagens, vamos a outros países também, a outras latitudes, vamos conhecer outros protagonistas, mas sempre com o mesmo propósito, que é o de falar da igreja que sofre, da igreja perseguida, dos cristãos que precisam e que nos pedem ajuda. Por aqui vamos conhecer, de facto, pessoas extraordinárias, generosas, que vivem para os outros e que são, de alguma forma, também a razão porque existe a Fundação AIS. Há pouco nós vimos o padre David a mostrar-nos como é dura e ingrata também a vida nos bairros de Lata do Paquistão. No bairro que ele mostrou, há muitos cristãos. São dos mais pobres dos pobres e por isso eles não conseguem mais do que viver nestes casebres situados em ruas onde no inverno a lama causada pelas chuvas se confunde com os esgotos a céu aberto. Os cristãos, por serem uma minoria, por estarem relegados quase exclusivamente para os empregos mais miseráveis, mais duros e mais mal pagos, não conseguem ambicionar outra vida do que esta carregada de sofrimento. Mas ao lado do Paquistão, na Índia, a história é muito semelhante. Os cristãos são também uma minoria e estão também relegados para os lugares mais miseráveis da sociedade. E tal como no Paquistão, também são perseguidos. E falo disto agora, pois o Supremo Tribunal de Justiça vai avaliar, Catarina, uma petição em que se pede proteção face a uma agressividade crescente contra os cristãos. Sim, é verdade, Paulo. De facto, a violência contra os cristãos na Índia vai ser debatida e vai ser analisada pelo Supremo Tribunal no seguimento de uma petição que foi apresentada pelo Dom Peter Machado, arcebispo de Bangalore. Esta petição relata casos de violência a locais de culto, a estruturas da igreja, e também pede para ser avaliada esta propaganda do ódio que está a alimentar esta agressividade contra a comunidade cristã. A referida petição, que tem também como subscritores o Fórum Nacional de Solidariedade e também a Irmandade Evangélica da Índia, falou em, e vou citar agora, fenómenos sinistros de violência e de discursos de ódio. Bom, mas quem são estes autores, os autores, aliás, destes discursos de ódio? Bom, para os autores da petição, esta situação é grave, claro, a tal ponto que decidiram desencadear todo este processo e que o encaminharam para o Supremo Tribunal da Índia. Portanto, na base desta violência estarão grupos extremistas e também organizações nacionalistas hindus. Ou seja, trata-se de um fenómeno social
que envolve de alguma forma grupos, movimentos, partidos. Sim, mas não só, Paulo. Para os autores desta petição é preciso também avaliar, por exemplo, o facto de alguns governos estaduais não tomarem as medidas necessárias, as medidas preventivas, nomeadamente acautelando, por exemplo, a defesa dos locais de culto dos cristãos. Ainda recentemente, há cerca de 2 semanas, nós dávamos conta aqui na televisão desta onda de violência contra os cristãos na Índia, citando o United Christian Forum, um organismo que reúne diversas entidades religiosas na Índia. Nós referimos que só desde o início deste ano, já foram registados mais de 200 de incidentes em diversos estados da Índia. Estes casos representam, Catarina, podemos dizê-lo, um padrão cada vez mais comum neste país. Sem dúvida, Paulo, e daí também a importância desta iniciativa agora, que foi agora desencadeada. Portanto, é que estas informações colagidas pelo United Christian Forum estão também na base desta petição e permitem traçar, digamos assim, um retrato da maioria dos casos denunciados e que vão desde situações, por exemplo, de brutalidade contra mulheres, o encerramento forçado de igrejas, a interrupção de momentos de oração e o ostracismo social, que é visível principalmente nos meios rurais e atinge muito particularmente a comunidade cristã. Insegurança, perseguição, violência, pobreza, tudo isto faz parte do cotidiano de milhões de cristãos na Índia. Mas, apesar das dificuldades, todos os dias há também novas pessoas que se aproximam da igreja, que no fundo que se sentem abraçadas, que não se veem como excluídas. O trabalho da Igreja, que a Fundação AIS apoia de tantas formas, é particularmente relevante junto destas comunidades, dos mais pobres, dos indigentes, dos marginalizados pela sociedade. Bom, vamos agora ao encontro de 3 mulheres, Sweta, Bita e Asha, que elas representam de alguma forma os cristãos da Índia. My name is Bita. My name is Asha. My name is Sweta. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? The Gospel said that Jesus died for us on the cross. I felt that I am also ready for that. I prayed for my husband every day and cried to God for help. You, my God, have joined us in marriage. We cannot separate from each other. We are living in this corner of the world, forgotten by all. Please help us. Even if someone were to threaten me with harm or even death, I would not leave Jesus. Estas 3 mulheres são reais, as suas vidas de sofrimento interpelam-nos. Infelizmente são muitos os países do mundo onde há outras mulheres assim, onde há outras comunidades que vivem à margem da dignidade humana. Agora vamos até ao Bangladesh. Este é um país vizinho também da Índia. Bangladesh e Índia, aliás, partilham uma fronteira, mas para as comunidades cristãs há mais do que essa proximidade, do que essa vizinhança. É que em ambos os países os cristãos confundem-se normalmente com os mais pobres, com os mais humildes, com os mais necessitados. E falo do Bangladesh, no entanto, Catarina, desta vez por uma boa razão, ou se preferirmos, por uma boa notícia. É que a Fundação AIS está envolvida na construção ou na reconstrução de quase 6 dezenas de capelas ou de igrejas neste país. É verdade, Paulo, e de facto é uma grande notícia que só é possível graças à imensa generosidade dos nossos benfeitores e amigos. Poderemos por vezes pensar que a construção de uma capela poderá ser algo de menor importância,
dada a dimensão da miséria e da violência com que vivem estes cristãos em tantos países. No entanto, é fundamental haver um local de culto, é fundamental haver um local onde a comunidade, um ponto de encontro onde a comunidade cristã se possa encontrar, e isso sem dúvida que não tem preço. Essencialmente para as comunidades mais pobres. Claro, é sinal que não estão sós, de que no mundo de facto há alguém que se lembra deles, que se preocupa com eles, que se preocupa com estes cristãos, mesmo sendo pobres, mesmo que nos seus países sejam olhados com desprezo ou sejam até ignorados. Portanto, haver uma capela é também um sinal da afirmação desta comunidade e é sem dúvida também um sinal de orgulho. Voltando ao Bangladesh, e como dizíamos, ao longo dos últimos anos, a Fundação AIS tem estado envolvida diretamente na construção ou reconstrução de templos para a pequena e pobre comunidade cristã que vive neste país, que é maioritariamente muçulmano. Sim, só nos últimos 10 anos foram erguidas cerca de 6 dezenas de igrejas e de capelas, o que é de facto extraordinário. A Diocese de Dinajpur é um exemplo desse trabalho, dessa atividade. Sim, só no ano passado a Fundação AIS apoiou a renovação da capela e da reitoria paroquial Nossa Senhora das Dores, em Mariampur, tal como a construção de uma nova capela em Noyanagar, uma localidade que está situada muito próxima da fronteira com a Índia e que este antigo edifício estava de facto muito degradado porque sofreu inundações graves em 2017. Obrigado, Catarina. Vamos então olhar com mais atenção para essa diocese de Dinajpur, onde vivem muitas populações tribais, mas onde se tem verificado também um crescimento assinalável da comunidade cristã, como nos vai contar já de seguida o bispo Dom Sebastián Tudu. Dinajpur Diocese is one of the northern part dioceses erected 1927. There are several tribal ethnic groups: Santal, Oraon, Malo, Munda, Mahale. We are working for proclaiming the gospel among the non-Christians. And many villages every year they are baptized as new Christians. After becoming Christian, they are living with the gospel values. They are educating their children and they are also aware of their rights. The diocese is facing so many challenges. As minorities, the tribal people are often attacked, tortured, the lands are grabbed by the majority Muslims especially. One village was attacked and the policemen shoot them. 4 people were killed. Attack came on also the priests and the sisters. Last year, one priest, Mother Piero Parolari, a female missionary, was shot, intending to killing him, but miraculously he was saved by the grace of God. From the gospel value, we feel the need of defending these defenseless people and to be with them and to suffer with them. Agora vamos até Moçambique, onde o atual assistente-geral dos Espiritanos, o padre Tony Neves, tem estado em viagem de trabalho, uma viagem que o levou ao norte do país, mas também até Maputo, onde se encontra, aliás, agora. Nós desafiámo-lo a contar-nos o que de mais importante aconteceu nesta viagem. Vamos já escutá-lo, mas antes apenas uma nota para a referência que ele vai fazer ao recrudescimento dos ataques terroristas em Cabo Delgado, na região que corresponde à Diocese de Pemba, sendo que se começa a notar também
um alastramento desta violência, Catarina, para Nampula e para Nacala também. Sim, Paulo, aliás, no seguimento daquilo que temos falado aqui nos nossos últimos programas de televisão, portanto, sempre que a questão do terrorismo em Moçambique foi tema de conversa nos nossos programas. De facto, há indícios de que os grupos armados estão a caminhar para sul, talvez como reação às operações militares do Exército, e isso está, sem dúvida, também a deixar em sobressalto estas povoações, estas comunidades que até agora pensavam que estavam mais ou menos imunes a este tipo de terrorismo, de ação. Os novos ataques dos terroristas provocam também novos deslocados e, portanto, novas urgências para o já de si tão difícil trabalho de apoio humanitário que a Igreja Católica está a desenvolver neste país. Sim, e é muito importante também deixar aqui essa nota, Paulo, de que não podemos, sem dúvida alguma, deixar de ajudar a Igreja de Moçambique, que continua, sem dúvida alguma, também a fazer um trabalho notável junto de todas estas populações deslocadas, todas estas pessoas que foram obrigadas a fugir das suas casas por causa dos ataques terroristas e que são, no seu total, já cerca de 800 mil pessoas ou até talvez mais pessoas. É importante deixar aqui esta mensagem, Paulo, de facto que há mais de 800 mil pessoas em Moçambique que só sobrevivem graças a esta ajuda extraordinária da Igreja e de outras instituições de solidariedade. E nós não nos podemos esquecer de Moçambique, nós não nos podemos esquecer de Cabo Delgado. Claro, fica aqui essa nota, esse sublinhado para que o mundo não se esqueça das vítimas do terrorismo em Moçambique. E vamos então ao encontro agora do padre Tony Neves, o assistente-geral dos Espiritanos e grande amigo da Fundação AIS, que nos enviou uma mensagem desde a cidade de Maputo, a contar como tem sido então esta viagem até Moçambique. Saudação especial aqui do Seminário Interdiocesano de Moçambique, aqui o Seminário Santo Agostinho, na Matola, nas periferias do Maputo. A minha visita aqui a Moçambique começou pelo norte e lá o que mais me marcou foi a passagem, os sinais ainda da recente passagem do ciclone Gombe, que de facto destruiu muitas casas, muitas estruturas, deitou abaixo muitas árvores, sobretudo cajueiros, e fez com que muitas pessoas ficassem bastante maltratadas nesta passagem do ciclone. A Igreja tem intervindo muito, tentando ajudar a minorar os danos causados pela passagem deste ciclone e, sobretudo, Moçambique começa a preparar-se para uma realidade que está a tornar-se dramática no dia a dia, ou seja, praticamente todos os anos há um grande ciclone que afeta uma das partes de Moçambique. Outra realidade muito falada lá no norte é o recrudescimento dos ataques do grupo jihadista que ataca sobretudo em Cabo Delgado, mas começa a descer, começa a ameaçar Nacala e Nampula e sobretudo há muitos deslocados, quer em Nampula, quer em Nacala. As igrejas locais estão a empenhar-se no acolhimento destes refugiados. Falei com o Sr. Arcebispo de Nampula, falei com o Sr. Bispo de Nacala e ambos mostraram a preocupação pela situação, mas sobretudo mostraram o muito que se está a fazer para acolher estes deslocados. Agora, já aqui em Maputo, estou aqui neste seminário interdiocesano que os espiritanos assumiram a direção muito recentemente. É um desafio pastoral enorme, é uma estrutura muito grande, também em alguns casos a precisar também de apoio, porque alguns dos edifícios precisam também de ser recuperados, é normal, a manutenção de uma estrutura tão grande é sempre complexa, mas há um esforço enorme para acompanhar cerca de 120 seminaristas que aqui se preparam só com estudos filosóficos, se preparam para fazer o seu discernimento para um dia serem padres diocesanos em todo Moçambique. Por estes dias, o Papa Francisco deveria ter estado na República Democrática do Congo e também no Sudão do Sul, numa viagem, aliás, muito aguardada, mas que teve de ser adiada por motivos de saúde. E vamos falar disso, da forma como a notícia do adiamento foi recebida nestes dois países
africanos. Daqui a pouco nós vamos ao encontro da irmã Beta Almendra, uma religiosa portuguesa que está no Sudão do Sul, a quem perguntamos precisamente isso. Como é que as comunidades cristãs locais têm vindo a lidar com esta visita adiada? Será que foi com tristeza? Será que compreenderam, no fundo, as razões de saúde do Papa e estão a torcer, se posso usar esta expressão, para que ele se ponha bom depressa e possa cumprir então também rapidamente essa viagem? Bom, nós já vamos saber tudo isso, mas para já, Catarina, vamos até à República Democrática do Congo. Como é que neste país também o adiamento da viagem do Papa foi recebido? Bom, Paulo, o que eu posso dizer é que de facto que havia uma enorme expectativa pela visita do Santo Padre à República Democrática do Congo. Quando esta visita foi adiada por motivos médicos, como sabemos, gerou-se, podemos dizer, como que um enorme desapontamento no país. Nós, entretanto, falámos com o nosso colega Maxime François Marral, que é o responsável da Fundação AIS pelos projetos nestes países de África, portanto na República Democrática do Congo, e ele sintetizou este sentimento dizendo que a viagem foi adiada, não foi cancelada, e isto faz de facto toda a diferença. Ou seja, podemos dizer que para a maioria dos congoleses, para que a viagem do Papa venha a acontecer, é mesmo apenas uma questão de tempo. Precisamente, Paulo, todos acreditam que mal a saúde do Santo Padre esteja recuperada e que o permita, será possível de facto reagendar esta visita. Todos acreditam nisso e é preciso de facto, e é preciso também dizer de facto que esta viagem era muito, mesmo muito importante, era muito aguardada, em especial a deslocação que o Santo Padre iria fazer à região leste deste país, que é uma das áreas mais afetadas quer pela violência, quer pelos conflitos armados. E para o nosso colega Maxime Marçal, a presença do Papa seria de facto fundamental para transmitir uma mensagem de reconciliação e de compaixão que são fundamentais. Esta mensagem é fundamental para que a paz possa ser alcançada nesta região de leste da República Democrática do Congo. Estamos a falar da República Democrática do Congo e da viagem adiada do Papa a este país africano. Isso leva-nos agora ao encontro de um missionário que está em Kinshasa, o padre Marcelo Oliveira. A visita do Papa foi adiada, já se sabe, mas se tivesse acontecido e se o padre Marcelo tivesse tido a possibilidade de um encontro com ele, por mais breve que fosse, o que é que lhe teria dito o padre comboniano português? Se tivesse que falar com o Papa Francisco e se tivesse a sorte de o poder encontrar, somente lhe diria obrigado. Obrigado porque ele é pastor. Obrigado porque se preocupa de ser um pastor que tem o cheiro das suas ovelhas. E por isso, tantas vezes na Praça do Vaticano evocou a realidade de sofrimento, de insegurança, de massacres que se passaram neste país. E não apenas o quis ver na televisão, mas quer descer, quer vir até ao meio de nós para poder tocar das suas próprias mãos a realidade deste país. E daí a sua preocupação durante a sua visita de poder visitar crianças que são postas à margem numa pediatria que se encontra à saída desta cidade. A sua preocupação de encontrar as vítimas de massacres de Beni Butembo. A sua preocupação de poder encontrar as vítimas do vulcão. E a preocupação de dar força e dar força nova a esta Igreja, à Igreja da República Democrática do Congo. Por isso lhe diria obrigado, Santo Padre, pela sua presença, obrigado pelo seu desejo de estar perto de nós e, como sempre o faço, assegurar-lhe e dizer-lhe de viva voz, Santo Padre, acompanho-o com a minha oração. No outro país do périplo africano que o Papa teve de adiar, o Sudão do Sul, vamos agora ao encontro da irmã Beta Almendra, que tal como o padre Marcelo, que escutámos mesmo agora, também é comboniana. Podemos dizer que, aliás, que há uma semelhança muito grande na reação dos cristãos em ambos os países ao anúncio de que a viagem do Papa foi adiada, mas não cancelada. Isso faz toda a diferença, como nos vai dizer já de seguida esta religiosa portuguesa natural da Ericeira
e que está a viver agora na diocese de Wau, no Sudão do Sul. Olá, quero-vos falar hoje da visita adiada do Papa Francisco. Não cancelou, adiou. Parece que já não vem agora, mas ele diz que adiou. Isso é uma esperança que, com muita pena, não é? Que recebemos esta notícia, não é? E nem queríamos acreditar, mas vendo quem seguia um bocadinho o Papa, vendo que a sua dificuldade no andar e o seu aparecer já em cadeira de rodas, para nós religiosos e da Igreja, não foi uma surpresa, Mas gostamos da palavra adiar e não cancelar, não é? Essa foi uma palavra que gostamos imenso, porque quando fomos dizendo assim às pessoas, nos grupos, na igreja, que o Papa já não vinha agora em julho, não é? Mas que irá programar para que as coisas irão acontecer, as pessoas tiveram, não vem, mas porquê? Mas porque tem medo? Tem medo ou porque é de saúde? Se é de saúde, tudo bem. Rezamos por ele. Rezamos pelo Papa e pelas suas melhoras. Foi isso que aconteceu mesmo. E exemplo disso, agora nestes dias, houve uma oração ecuménica, onde as igrejas se juntaram, os vários representantes da igreja, e rezaram e estão a rezar para que o Papa rápidas melhoras para que ele possa vir. Do Sudão do Sul, em África, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. E como eu costumo dizer todas as semanas, desde esta região tão especial onde se reza e fala em português, um olhar também sempre muito especial sobre a vida da Igreja. Faz hoje, 1 de julho de 2022, 25 anos que Hong Kong retornou à República Popular da China. Também hoje, o presidente da China, Xi Jinping, empossou o novo chefe do executivo de Hong Kong, o 5º chefe do executivo, depois do handover de Hong Kong para a China, que já aqui referimos. Durante estes 25 anos, a Igreja Católica de Hong Kong foi afirmando-se cada vez mais, com a população chinesa, que foi também ela vendo os seus bispos de etnia chinesa sendo nomeados para o episcopado da região administrativa especial de Hong Kong, que dista precisamente 60 km de Macau, onde nos encontramos. Durante estes 25 anos, as relações entre o governo de Hong Kong e a Diocese de Hong Kong nem sempre foram as mais pacíficas, uma vez que, logo nos primeiros anos, o governo de Hong Kong procurou ingerir-se, tomar parte da gestão das escolas católicas, que são importantes instituições de ensino naquela cidade. Logo, houve um mal-estar, como já dissemos, muito grande entre as duas entidades, que ainda hoje correm alguns processos em tribunal. Tirando isso, tem havido também algumas personalidades como o Cardeal Zen, que têm tomado a dianteira das manifestações por mais democracia em Hong Kong e por uma maior abertura do sistema político. Umas vezes a Igreja vai ganhando as suas batalhas, outras vezes vai perdendo, mas vai ainda assim sendo sempre respeitada pelas autoridades oficiais, uma vez que estas reconhecem a importância da Igreja Católica em Hong Kong para a formação das novas gerações. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos ao encontro de John Pontifex, nosso colega da Fundação AIS no Reino Unido, que esteve no Iraque com as comunidades cristãs e que nos vai contar como foi essa experiência. Mas vamos também ao encontro do padre que vimos logo no arranque do programa e que está num bairro dos arredores da capital do Paquistão. Com ele vamos saber como é que se vive num bairro de lata, numa grande cidade deste país asiático, e vamos saber, e isso
é o mais importante. Como é que os cristãos vivem por lá? Melhor, como é que os cristãos sobrevivem por lá? Só para ver esta história, vale a pena ficar aí desse lado. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say I Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can see On ultimate end with a pen on our decisions. Choosing truth or not with its power and precision. To set us free, responsibly for the fullness of love to the end. set me free, yeah. On ultimate end with a pen on our decisions. My ultimate Or not with its power and precision. To set us free, responsibly for the fullness of love to the end. set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection. Divine protection. Deceit and deception, we need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie.
Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое, директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарію. Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancur, diretora da Fundação AIS em Portugal. John Pontifex, responsável pela comunicação da Fundação AIS no Reino Unido, esteve no Iraque em visita às comunidades cristãs e no regresso publicou uma espécie de diário de viagem e aceitou falar sobre estes dias em que esteve no coração do cristianismo nesta região que tanto tem sofrido nos últimos anos. Nós já vamos escutá-lo de viva voz, mas antes, Catarina, vamos, digamos assim, ao essencial desta viagem. Qual é que é a principal conclusão que ele tirou dos 13 dias em que esteve no Iraque? Bom, Paulo, a primeira conclusão que o nosso colega John Pontifex fez foi de facto que os cristãos iraquianos estão determinados a recuperar o património que lhes foi destruído ou que foi roubado na sequência da ocupação das suas terras, onde viviam pelos jihadistas do Daesh, o famoso autoproclamado Estado Islâmico, assim como também a restaurar a vida da comunidade. A viagem, que decorreu em março, levou Pontifex não só a Bagdade, a capital iraquiana, e como muito especialmente Catarina, a algumas das principais cidades e vilas da planície de Nínive, onde historicamente os cristãos sempre viveram. Exato, ele esteve em Ankaua, Bagdad, Karamlesh e também Batnaia. E em todas estas localidades o John esteve com pessoas que testemunharam em agosto de 2014 um dos mais violentos ataques recentes registados contra as comunidades cristãs neste país. Como já dissemos, após o regresso, John Pontifex publicou uma espécie de diário com os registros mais significativos dos encontros que teve, do que viu, do que o marcou mais, e gravou um depoimento sobre a viagem. Nós vamos escutá-lo já de seguida, mas antes importa ainda lembrar que ele fez questão de sublinhar a importância crucial do apoio da Fundação AIS para que os cristãos iraquianos tenham esperança no futuro. Sem dúvida, Paulo, e é muito importante esta mensagem em que o John se dirige diretamente para os benfeitores da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e agradece tudo o que foi feito, todo o apoio que foi dado e que permitiu de facto que os cristãos do Iraque mantivessem viva esta esperança no futuro e a importância que isto significa também para a vida concreta de todas estas famílias que tanto sofreram nos últimos anos. Obrigado, Catarina. John Pontifex foi ao Iraque e fez um diário. E fez mais do que escrever. Ele gravou também um depoimento em que sintetizou o essencial da viagem. Hoje vamos espreitar esse testemunho em dois momentos. O primeiro, em que nos fala sobre as mudanças que observou no Iraque após os tempos de violência e de ocupação das terras bíblicas pelos jihadistas. E depois, em que nos refere precisamente os momentos mais marcantes da viagem. What we have to remember is the extent to which the Christian community was decimated by the presence of Daesh over the 2 years that they were present in Iraq and in the Nineveh plains. Over that time of genocide took place of enormous proportions and an orchestrated effort to eliminate the Christian presence. And what we've seen since, and what I was able to witness firsthand, was the determination of young, of old, of priests, religious, lay people to reclaim what they had lost, to rebuild what had been broken, and to restore the faith that was essential and remains essential to their whole experience as Christians in that land. Well, I would just pick the one experience that really showed to me the extent to which Christians are determined and enabling their return to their home countries and their home region. And that is when I went to Batnaia. Batnaia is a Christian village on the edge of the Nineveh Plains, and it was probably the most devastated of the 14 or so Christian towns and villages, absolutely laid to waste, and not a stone upon a stone by bombardment, by violence. And now it's coming back to life. The extent to which
AIDS the Church in Need has been at the vanguard of an effort to rebuild the church, rebuild the chapel, rebuild the schools, the kindergartens, the convent. And when I went there, I saw how close they were to finishing the core task of rebuilding St. Kyriakos Church. It was there that we saw the slogan left by Daesh, kill the Christians, they deserve to die. And yet in this very place, the church was being built up. E vamos terminar o programa como começámos, escutando o padre David, que nos fala sobre os subúrbios de Islamabad, e onde ele, aliás, vive, que é um dos gigantescos bairros de lata que rodeiam esta grande cidade, que é a capital do Paquistão. A zona onde ele mora chama-se Rawalpindi, e ele é o primeiro pároco do bairro. Um bairro, Catarina, onde a miséria marca presença. Sim, de facto, um bairro onde a miséria marca a presença, onde as casas são apenas barracas, nas ruas enlameadas, nos esgotos a céu aberto, mas também nas pessoas que são forçadas a viver ali porque são muito pobres, porque são cristãs, por não terem acesso, também por causa disso, à dignidade que se exige para todos os seres humanos. Uma história que nos mostra, porém, que não está tudo perdido, pois enquanto houver pessoas como o padre David Anosh, estas comunidades cristãs nunca estarão sós, nunca serão abandonadas. David Anosh, o padre David, é alguém que mostra que até nos confins de um bairro de lata de uma grande cidade do Paquistão chega a solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS de Portugal e de todo o mundo. This is actually called slum area. It's very low, new population is growing. People are living in a very poor situation. There's no gas, there is no sewerage system, and there is no drainage, anything, and there's no clean water as well. Women mostly are working in the offices, some are in the houses of the rich people. You see so many people collecting the rubbish. Some of the Christians are collecting all the useless things and selling it. In order to survive, they are doing a lot effort. This is a very low area outside of the highway. There's a Rawalpindi area, which is higher than this area. So sometimes all the water and all that rainy water also comes passes from this area. So there is a big sewerage draining passing in the middle of this area of this colony. So all the water goes there, but passes from their houses and the streets of the people. Sometimes they are affected by their rainy water. Water enters in their houses. Because there is no clean water, so there are a lot of mosquitoes. I have visited so many families that they are suffering because of this dengue virus. Christian and Muslim in this area, they are living peacefully. There's not much clashes, fights or something. There are some differences, but not that much. Church always work spiritually and social development of the people, because Jesus also work and hug the poor, so church always help the humans. They love the human. So Jesus also loved the human as well. I'm trying to establish the parish. So I am the first priest of this place. So
their people are very happy. And we have tried to do so many things for betterment of the people as well. You see that up there is a little small school. I started from the Sunday school actually. Poor people, they are economically not well, so they cannot send their children to Islamabad schools. They cannot pay. And we are only charging very little fee in order to pay the teachers. People are very happy because they are helped by this little work. Only Christians are here in this school. Some of them are the orphan children as well. They are freely educated. Need a lot of time to build the church. It took 4 or 5 years to come to that stage. Some they have given 100 rupees, some are 50 rupees. With that collection, we little by little, we have built up the church till the roof. We are trying to make another roof as well on the top. So it's very difficult. All the benefactors, they make a lot of sacrifices. Sometimes they skip the food and the money which they save, give to the poor for the church, to build the church, and for the other work which the church doing. So a lot of sacrifice they make. I admire these people because they were very strong in their faith, very strong in their faith, and very faithful to the Lord. E com esta história carregada de esperança e de solidariedade que nos chegou do Paquistão, chegamos ao fim do programa desta semana da Fundação AIS. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.